Então, onde e como gerar os primeiros links, né? Então, aqui a gente já vai entrar um pouquinho na ferramenta. Nós temos um módulo próprio para análise de backlinks, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Quanto à explicação, pessoal, tranquilo? Vocês ficaram com alguma dúvida? Alguém quer... Aqui, quem que tem um site há mais tempo? Porque daí a gente já pode fazer uma análise diretamente com o próprio site. Porque possivelmente já vai ter algum backlink. Eu Só tenho dar há uma olhada. uns 2 anos. Talvez seja. Beleza. Como que é a URL do seu site mesmo, Renata? alea.lingerie. Desculpa, alealingerie.com.br. Me distraí aqui Beleza. a Tava Isa. passando e-mail? Oi? Tava passando e-mail? Isso. Não, é que eu me distraí, eu vi a mensagem da Isa que não tá conseguindo entrar. Não sei por quê. Eita, Oi, eita. pessoal, boa noite. Tudo bem? Eu fiquei em silêncio aqui, ó, acompanhando a apresentação. Desculpa o meu atraso hoje, tá? Imagina. Alguma coisa que você queira ressaltar, Marcos? Quanto à explicação, antes da gente já passar Não, é para... isso aí, Júlia. Eu vi lá direitinho, perfeito. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco dos. Assim, eu vi que você falou lá dos tipos do backlink, né? Do follow no follow, mas a gente vai ver alguns exemplos de variações dos backlinks, né? Na hora que você começar na questão da geração. Tô vendo que você está analisando. Uhum. Vamos pegar primeiro, ao invés de você ver os backlinks, ó, começa ali pelos meus backlinks, né? Vamos ver as métricas de É, autoridade, de domínio. eu já ia voltar para lá, é porque Sim. eu tava no outro projeto, eu já tava aqui nesse módulo. Ô, Deixa eu Marcos, colocar você aqui. pode tentar dar uma olhada se a Júlia, se a Isa consegue entrar? Ela falou que tá aparecendo na tela em branco para ela. Não sei se você já viu isso. Não, na verdade, a sala tá livre. É só ela entrar, não tem, teoricamente, nenhum problema aí, tá? Tá bom. Ela falou que é no computador também. Mas está sendo gravado de qualquer forma, né? Uhum. Depois dá pra gente ir se falando no grupo também. Então, beleza. E dentro da ferramenta, né, de SEO, que vocês têm acesso, nós temos um módulo que se chama perfil de backlink. Então, aqui dentro desse módulo, você já vai ter acesso às principais informações voltadas à geração de referências externas do site. Então, aqui no caso da Renata, aqui olhando na dashboard, a gente já consegue ter uma noção de a Renata ela tem 93 backlinks e 2 domínios estão linkando. Então, como assim? Eu tenho 93 backlinks, mas 2 domínios estão falando de mim. Um único domínio ele pode referenciar o seu site várias vezes. Se algum desses domínios aqui que estão referenciando a Renata, vamos supor, se ele tivesse 1000 páginas indexadas e o link para a loja da Renata fosse inserido no rodapé, por exemplo, então já seriam 1000 backlinks. Então é normal mesmo você identificar que o número de backlinks é sempre superior do que a quantidade de domínios que estão te referenciando. Então, no dia 22 de março, a Renata ela tinha 93 backlinks. Os textos dos links que eu comentei com vocês. Então, aqui ela é lingerie, lingeries sexy e elegantes, body tops e pijamas. Esse daqui também são termos estratégicos, né? Calcinhas também é um termo muito interessante para trabalhar na geração de backlinks. E o nome da loja, que é o que está recebendo assim o maior volume de referências externas. Ranking de domínios de alto nível, né? Então, se fosse, por exemplo, um domínio .org, .net, .com só, isso daí vocês também conseguiriam saber aqui dentro da ferramenta, né? É super importante, também super interessante, no caso, né? Que os domínios nos quais eles estão referenciando assim o seu site, que eles sejam .com.br, para mostrar assim que todos esses trabalhos assim de referências externas que vocês estão trabalhando,
que esse trabalho eles estão sendo feitos assim em domínios da própria nacionalidade. Não são domínios assim russos, não são de endereços assim muito distantes, porque daí a gente consegue entender também que dependendo do termo que a gente está trabalhando, também não vai fazer muito sentido. Por exemplo, você vê muito RU referenciando o site da Renata. Primeiro porque o domínio por si próprio ele já não vai ser no mesmo idioma. Isso daí vai dificultar um pouquinho assim sobre aquela questão de contexto, certo? Total de backlinks com concorrentes, então eu vou dar uma olhadinha depois para ver se a Renata ela já adicionou algum backlink, algum concorrente a analisar, né? E a quantidade de domínios também linkando. Então, todas essas informações vocês conseguem ir verificando se houve algum tipo de alteração, né? Então, aqui, ó, em domain, nós conseguimos saber quem são esses domínios que estão referenciando. É bom que a gente já dá uma olhada um minutinho. A gente já dá uma olhada para ver se a Renata ela parceria com alguém ou se é algum tipo de concorrente que está fazendo assim esses links. Aqui no caso é a própria nuvem, Sim, é porque eu tenho tá uma referenciando. série de conteúdos que aí eles linkam, por isso que tem bastante no blog. Aham, entendi. Então, esses, ó, super importante, ó, lingerie sexy vermelha, lingerie sexy branca. Quando a gente estava falando lá sobre o texto é disso aqui que eu estava falando. Termos estratégicos precisam ter os links inseridos neles, sempre apontando também para a página-alvo. Então, se eu estou fazendo menção para uma lingerie sexy preta, eu não vou jogar para uma lingerie, para uma página, né, de lingerie sexy vermelha. Então, precisa também ter esse consenso. E sempre levando em consideração as principais palavras-chave do negócio. Então, aqui no caso da Renata, é a Nuvem Shop. Então, como ela tem esses conteúdos, ela já tinha ciência, ela já sabe disso. Então, aqui, ó, os links que são, se são links de qualidade, né? Juicy links. Se vocês passarem o mouse, porque logo no começo pode parecer assim uma coisa muito extensa, muito desgastante, porque são vários termos e tudo mais. Porém, a própria ferramenta ela já vai orientando se você passar o mouse em cima de cada um dos tópicos e ela vai te falar um pouquinho sobre o que é aquela métrica que a ferramenta ela está apresentando para você. Então, a nuvem ela tem uma boa autoridade de domínio. Não sei dizer para vocês, mas é um site super influente, né? Até porque já tem uma experiência no mercado. Isso daí já não é segredo. Então, dos links que lojavirtualnuvem.com.br fez para a Renata, 74 desses links, né? Todos são links de qualidade. E não tem nenhum link no follow. Então, todos esses links que a nuvem ela fez para a Renata, todos esses links eles são do follow, todos esses links eles podem ser rastreados pelos robôs e esses links eles também podem fazer com que as métricas de domínio da Renata elas melhorem. Aqui falando um pouquinho do Trash Flow, Citation Flow, que eu comentei com vocês. E tem também o ranking do Alexa. Então, com base até mesmo no ranking do Alexa, a gente já sabe que o site da nuvem ele é muito influente, porque esse ranking, ele é um ranking que não vai levar em consideração o tráfego. Então, quanto menor for essa pontuação aqui, mais influente aquele site, certo? Então, se vocês acessarem a ferramenta, tem um módulo aqui que fala sobre essa pontuação do Alexa, né? Se vocês identificarem assim que o seu site ele está com uma pontuação assim muito alta, não estranhem também, porque ele vai levar em consideração todos os sites assim a nível mundial e vai dar uma pontuação.
Agora, aqui, a gente consegue ver quais são as páginas que estão referenciando, né? Então, aqui tem um subdomínio. Então, por isso também que tem esse grande volume. Então, também dá para ver qual que é o status. Dá para ver qual que é o texto do link, qual que é a página-alvo. Aqui, ó, lingerie sexy vermelha. Lingerie sempre batendo. Aqui em ações, você consegue, nem essa própria ferramenta, dentro da nossa, né? Como eu comentei logo no início da apresentação, Gente, pode repetir de novo, deu uma cortada também. esses backlinks, eles também, eles podem, dependendo da estratégia que você está aplicando, eles podem estar em anual. E dentro da se você adaptada, agora melhorou, pessoal? Estão conseguindo me ouvir? Fala de novo, que eu acho que deu uma cortada. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Ainda tá cortando. Eita, meu Deus. Vamos ver aqui. Melhorou? Pra mim tá. Acho que tá normal. Agora foi, então. Acho que pode ir, então. Maravilha. Se cortar de novo, pessoal, por favor, me avisem, porque daí eu volto. Então, vou né, o que eu estava falando aqui, né, um pouco no começo, né, do nosso treinamento aqui de backlinks, os backlinks, eles também possuem alta contribuição quando o seu site ele sofre uma penalização. Então, aqui dentro da ferramenta, se você identificar que um backlink ele é considerado suspeito, se ele tem alguma coisa assim de estranha com ele, a própria ferramenta ela também vai te informar sobre isso e você consegue criar um arquivo para o desavio aqui dentro da própria ferramenta. Ou também você pode colocar o domínio na lista de rejeição, que a própria ferramenta ela vai parar de analisar. Se existe algum link assim, por exemplo, que vocês fecharam uma parceria, porém a ferramenta vai falar que ele é um backlink tóxico, não é o caso da Renata. A Renata ela não tem nenhum backlink tóxico, todos estão assim com status ok. Mas se tivesse algum backlink aqui que ele fosse considerado tóxico, que você tenha fechado uma parceria com uma blogueira, só que daí ela, o domínio dela, ele foi considerado tóxico porque as dicas de domínio elas são baixas, o spam score é muito alto também. Então a própria ferramenta ela vai considerar como se fosse um backlink tóxico. Só que você sabe que realmente agora apareceu para vocês? Fala um pouquinho mais, Júlia, deixa eu ver. Eu até saí Agora aqui voltou? acho que voltou. Eu tô escutando bem, pelo menos. Apareceu aqui para mim também que a conexão de áudio ela tinha falhado. Sim, agora tá bom. Então, beleza. Então, aqui, ó, voltando, né? Se você fez o fechamento, assim, parceria com alguma blogueira e você sabe que aquele backlink, por mais que a ferramenta ela esteja falando que é prejudicial, você sabe que ele não é, você pagou por ele, dependendo algum aspecto, assim, daquele site, a ferramenta, ela pode falar que ele é tóxico. Porém, você consegue marcar como não tóxico, porque daí a ferramenta, ela já consegue
entender assim, então foi um link que a pessoa mesmo gerou, ela tem ciência e tudo mais. Vocês podem também verificar a tendência total de backlinks ativos, quais são os textos dos links, né? Quais são as páginas de destino que são mais referenciadas também. Se tem páginas tóxicas, né? Se tem backlinks tóxicos também. Então a ferramenta ela vai olhar quantas dessas páginas que estão referenciando seu site, quantas, quantas você já adicionou na lista de rejeição. Então, através dessa análise na ferramenta, você vai julgar aqueles domínios que estão te referenciando, colocar lá para mover para Disavow List. E quando vocês já inserirem assim alguns domínios aqui dentro, não é o caso da Renata, porque não tem nenhum domínio prejudicial fazendo referência para ela, né? Porém, se for o caso de algum de vocês, aqui a ferramenta ela vai fazer uma lista com todos esses links tóxicos e depois vocês podem exportar assim um TXT com todos esses domínios e subir lá na ferramenta Disavow. Eu vou mandar o link delas também para vocês aqui no chat. Isso aqui, nesse tópico aqui de dentro da ferramenta de perfil de backlink, tudo aqui que a gente está falando é do site da própria Renata. Porém, nós temos um módulo aqui, perfil de links do competidor, onde a gente consegue fazer a visualização assim dessas métricas de domínio e também fazer um comparativo com os concorrentes para entender se os concorrentes eles são mais influentes do que o nosso site, né? Aqui no caso, o site da Renata. Então aqui é apresentada uma tabela. Renata, tem algum concorrente aqui que você sabe que é bem direto seu, que vende as mesmas coisas, assim, que ainda não é tão popular no mercado? Só para a gente fazer um comparativo? Vou passar aqui. Beleza. Porque daí a gente adiciona aqui dentro da ferramenta e hoje eu mostro para vocês para entender qual que é a probabilidade assim de quem que consegue ranquear melhor. Esse é um concorrente pequeno, mas concorrente. Beleza. Vou copiar aqui. Isso daqui também é interessante, pessoal, vocês também fazerem aqui dentro da ferramenta, tá? Adicionar concorrentes. Por mais concorrido que seja o seu mercado, coloca sempre um concorrente que você sabe que ele é o mais próximo possível do seu site. Por exemplo, aqui no caso da Renata, nós poderíamos, né, colocar uma Marisa, poderia colocar um concorrente maior. Porém, a gente não vai ter essa visão, certo? A gente vai ter uma visão assim de que a Renata tem muito que melhorar. Então, a gente vai por parte. Primeiro, a gente vê concorrentes menores, mas do mesmo segmento, e depois a gente começa a focar assim, em concorrentes maiores. Até porque esses concorrentes maiores a gente não vai conseguir alcançar eles da noite para o dia. Então, aqui a ferramenta está fazendo análise, porém, só pelo que a gente já viu, a Renata, nos últimos dias, do dia 22 de março até aqui, ela perdeu 42 backlinks. Socorro! Perdeu 42 backlinks, o Domain Trust Flow também caiu, o Domain Station Flow também caiu, porém, aqui, ó, o concorrente ele tem mais domínios linkando e mais próximo do valor total de backlinks. Então, isso daqui no mundo ideal seria assim uma estratégia perfeita. Porque daí é basicamente um link por domínio. Certo? Então, aqui nesse caso só tem um domínio que está fazendo mais de uma referência para o concorrente. No caso, está fazendo 2 referências. Isso daí ainda é considerado aceitável, né? A sua também tá, Renata. Porém, se fosse um pouquinho mais próximo de um, beleza. Aqui, Domain Trust Flow caiu 1 ponto. O concorrente
tem um Domain Trust Flow melhor que o seu, Domain Citation Flow também. Aqui a ferramenta ela ainda está analisando, mas daí a gente vai conseguir entender se o Page Authority e o Domain Authority, que são as métricas que são mais influentes, assim, nesse aspecto de autoridade de site, né, de melhora no posicionamento, aqui a gente consegue entender que quem vai conseguir, assim, quem tem a maior probabilidade de ranquear melhor nos resultados de pesquisa. Então, Sim. aqui no Uma caso, pergunta. Tirando, por exemplo, o blog, que outros lugares poderia servir? Tem outras opções? então, qualquer outro domínio, assim, que seja do mesmo contexto que o seu. Então, por Entendi. exemplo, se você tivesse, vamos supor, você fechasse parceria com alguma outra loja que estivesse referenciando o seu site também. O que é importante é que seja tudo contextual, que seja do mesmo assunto do que está retratando o seu site. A gente fala assim de blog porque é o mais fácil, né? Porque é muito mais fácil você fechar uma parceria assim com uma blogueira do que aparecer assim num site, por exemplo, num site de concorrente. Mas também existem aqueles sites que eles funcionam como se fossem listas telefônicas, né? Então, Uhum. a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente alguns desses sites onde vocês também podem gerar esses backlinks, né? São alguns diretórios. Também são super úteis. Mas backlink no geral, assim, tudo aquilo que seja por fora do seu domínio, mas que também não seja, digamos assim, de redes sociais, porque de redes sociais são contabilizados como referência social, não como um backlink, certo? Entendi. Por exemplo, uma matéria de jornal linkando poderia ser, né? Isso. Por exemplo, se você saísse num jornal local, como empreendedora do mês, aí tivesse o URL do seu site também, isso daí é super relevante também. Uhum. O que não pode mesmo é aquela coisa que eu falei para vocês, né? Alguma coisa assim que seja muito diferente do que o seu. Caso ele tem o PA e o DA maior que o seu também. Mas não é uma coisa assim que não tá tão na frente. Os números eles são bem próximos ao seu. Só que é aquilo também que eu comentei, né, pessoal? Essas métricas, elas levam um tempinho assim para serem adquiridas, mas com uma boa estratégia de backlinks, de otimização interna, vocês já vão sentir que isso daí vai maximizando no decorrer do tempo. Então, aqui dentro vocês conseguem verificar também qual que é o fluxo de confiança do domínio do tópico primário, se tem link de subdomínio, se os links eles são de endereços de IP diferentes também, se tem domínio educacional, governamental, tudo isso vocês conseguem verificar aqui dentro da ferramenta. Só que, peguei um site assim de um concorrente que ele tem uma quantidade assim de backlinks muito alta mesmo. E eu quero saber quais são esses lugares assim que esse concorrente ele tanto está gerando link, porque se meu concorrente ele está conseguindo, por que eu não posso conseguir também, né? Já que é o mesmo assunto. Então, aqui dentro da ferramenta, no módulo de espião de backlink, por exemplo, vocês já conseguem também ter uma noção de quais são esses sites que estão referenciando o meu concorrente e fazer assim, talvez, fechar uma parceria com esses sites que estão referenciando o meu concorrente também. Então, aqui nesse exemplo que a Renata mandou pra gente, né? Eu adicionei aquele dentro da ferramenta. E a gente vai ver assim quem são esses 7 domínios que estão referenciando o concorrente. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Maravilha. Só vamos aguardar alguns Mas agora eu tô brava com esse minutinhos. concorrente, eu quero passar na frente.
É bom que a gente já dá uma olhada aqui para ver quem que tá tanto falando dele Sim. e já dá também para ver. Tem todo um processo. Porque daí pode ser que esse lugar do concorrente também seja pago. Pode ser que você consiga também essa troca de backlinks também, é o que acontece bastante. Você pode, tipo, falar, eu coloco um link do seu site no meu e você coloca um do meu no seu. Pode ser também, é uma forma. Geralmente as pessoas, elas cobram. Existem alguns lugares que vocês conseguem gerar isso de forma gratuita. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho E mais. valeria, de repente, fazer assim, parceria com, por exemplo, tem uma amiga que vende perfumes. Aí eu poderia fazer um kit na loja dela com a minha lingerie e o perfume dela, linkando para a Lea, e eu poderia fazer isso no dela, né? Valeria, né? Também, também. Então, aqui, ó. Legal. Ó, aqui no caso do concorrente. A calcinha, lembra que da última vez que eu falei para você sobre peças para datas comemorativas? Dia dos Namorados, Uhum, Réveillon também. Então, aqui, ó. Isso daqui é uma estratégia que o concorrente ele também tá usando. Tá vendo? A uhum, calcinha certa para o Réveillon. Spa relaxante em casa, então pode ser um conteúdo falando assim, uma peça íntima, que você pode relaxar também, porque quase vai parecer que você tá sem nada, por exemplo. uhum. Dos passos da bailarina, lojas das internet. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que é isso. É um blog bem antigo. Aí, ó, é aquilo, gente. Quem vê cara não vê coração mesmo. Porque esse site aqui, ó, ninguém dá nada. Porém, aqui, ó, só de passar o mouse aqui em cima da extensão, olha o DA dele. É de 54. Então, por mais que seja um site assim que você não dá nada, mas ele tem uma autoridade de domínio muito boa. Por quê? Como eu disse, né, essas métricas elas são adquiridas em decorrer do tempo. Então, esse daqui, só da gente bater o olho, a gente sabe que é uma coisa assim bem antiga mesmo. E quase ninguém Sim, usa. Aqui, ó, 2015. nossa. Então, dependendo aqui nesse caso, não acredito eu que não tenha nenhuma forma aqui de entrar em contato com esse lugar. Porém, Essa menina se deve lembrar, né, existisse. que tem esse site. Aham, exatamente. Mas se é um site que você sabe assim que a pessoa ela tá alimentando ele, aí você pode entrar em contato e falar assim, ó, beleza, quero fechar, como que a gente pode fazer? Eu mando alguma coisa para você, quer uma troca de links, né? Vamos ver aqui no caso desse aqui, que já fala sobre uma calcinha para o Réveillon. Aqui, ó. 5 marcas de lingeries artesanais, feitas por mulheres. Hum, Então, ó. Roupa de cima, aí sempre um link pro site. Então, esse daqui, de quanto que é esse conteúdo? 2020. Então, é um blog que ele continua a ser alimentado. Alguns vocês conseguem verificar as informações de preço para backlink, como que funciona dentro do próprio site. Agora aqui, ó, anuncie, venha brilhar conosco. Então, ah, aqui no caso, a Renata teria que entrar em contato com eles e perguntar como que
pode estar fazendo para eles colocarem assim um link do site da Renata dentro das páginas deles. Então pode ser que eles cobrem, pode ser que eles falem, mas se você me mandar uma peça para eu escrever uma resenha, vale também, ou você colocar um link apontando para o meu site. Então, não foi só aquele site feio que a gente estava olhando lá, aquele site antigo, mas esse daqui ele também tem uma pontuação de domínio boa. O bom dessa extensão é que até mesmo sem você habilitar, você já consegue ver. Vocês estão conseguindo ver aí? Aqui tá aparecendo 43. Isso, sim, tá aparecendo. Então, tipo, por mais que pegue, assim, um site que a autoridade de domínio é, por exemplo, 20, é maior que o seu, beleza, já é super válido, certo? Então, nesse sentido aqui também que é super interessante verificar quais são os sites que estão referenciando seus concorrentes, porque tudo pode ser uma oportunidade para você também. Assim como no módulo de espião de URL, né? Você consegue verificar quais são os termos que seus concorrentes estão trabalhando, verifica a competitividade, se é possível também você trabalhar acerca daquelas palavras-chave, se é uma coisa que consegue, que bate no fit, então é super viável aplicar também para você. E é exatamente também isso que esse módulo aqui ele acaba mostrando para gente. Então aqui no caso, se algum desses sites aqui eles passassem a referenciar o site da Renata, iria aparecer aqui como tem o backlink, né? Se é do follow ou se é no follow. Você consegue também colocar assim como se fosse uma etiqueta. É um backlink útil? Ele não é interessante? Está em fase de negociação? Está processado? É muito caro? Ou a pessoa falou, não dá. Então você consegue também fazer essa separação assim dos domínios que você já está em contato para fazer assim esse processo de parceria. Dá para verificar também quais são os termos, né, que o concorrente ele está utilizando como test link também. Então, com base nisso, vocês conseguem saber assim, se meu concorrente ele está usando o test link, por exemplo, calcinha de lingerie, é porque ele está querendo ranquear mais para aquela palavra-chave. Então, vou apertar aqui rapidão. Essa era a minha pergunta, se tinha. Acho que você só queria confirmar, né? Que tinha que focar em uma palavra-chave que eu já decidi que vai ser o meu forte. Isso. Então aqui, ó, visitar página do projeto. Isso daqui não é um link, um texto de link interessante. A calcinha certa para o Réveillon tinha tudo para ser o backlink perfeito. É bom. É um backlink bom, mas pensando mais assim no aumento daquelas métricas de domínio. Mas no quesito assim de ranqueamento de palavra-chave, tá trabalhando assim pro nome da marca. Se a gente pesquisar, eles já vão estar em primeiro, né? Então, é basicamente esse o tipo de análise. Então, tá. Voltando ainda, continuando, né, no caso, no exemplo da Renata. A Renata, ela entrou em contato com o Mídia Sim. Eles mandaram, assim, uma proposta. A Renata, ela fechou essa parceria com o Mídia Sim. E eles, lá dentro de um conteúdo deles, eles colocaram um link que aponta para o site da Renata. Aí eu consigo vir aqui no módulo de acompanhe links dos parceiros, adicionar o URL de um link e a ferramenta ela vai me mostrar qual que é a autoridade daquele domínio, se ele foi processado, se ele é no follow, se ele é do follow. Também se, por exemplo, vamos supor assim, ela fechou a parceria, porém eles colocaram um URL de um outro domínio. Não foi para o meu site. Então, a ferramenta ela vai falar, o link ele não existe, ele não está lá dentro da página. Então, é tudo isso que vocês conseguem ir verificando, porque como é uma coisa que a gente não tem controle, né? Então, pode ser que o site que a gente fechou parceria, ele está funcionando agora, porém pode ser que no final do ano ele já não funcione mais. Então, acompanhando aqui esses links dentro da ferramenta, você consegue saber se houve algum momento assim que esse parceiro ele tirou o seu link de dentro do site dele. Então, é um outro módulo muito interessante para
adicionar assim esses links, verificar se ele está sendo benéfico, se está tudo certinho com ele e tudo mais. Então, tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o chat. Maravilha. Tranquilo, então vamos continuar. Então, aqui, nesse módulo de acompanhe links de parceiros. Aqui ainda, nesse que a gente está fazendo hoje, a gente já vai dar início na geração dos primeiros backlinks. Dependendo do portal, vocês já conseguem criar um backlink assim logo de cara. Aí o que acontece? Vocês vão gerar esses links, certo? A URL onde vai existir a presença desse backlink e vocês vão adicionar depois aqui dentro da ferramenta para a gente conseguir entender como que está a situação daquele link. Aqui, insira seu link nessas listas, que a ferramenta vai mostrar para a gente onde a gente já consegue gerar essas primeiras referências externas. Então, aqui nós temos algumas categorias. Então, lembrando, né, do que eu havia dito, se conseguir gerar backlinks em dominios.com.br, melhor ainda. Nós temos a nível internacional, África, Ásia, por continente, né? Aqui, América do Sul. São os links assim que são mais interessantes ao negócio, porque grande parte deles, eles funcionam como se fossem listas amarelas, né? Listas de anúncios. Então, vamos ver aqui. Eu vou pegar um exemplo. Quando aqui dentro da ferramenta, você... Aqui, ó, vou voltar aqui dentro da ferramenta. Por mais que vocês selecionem a flag aqui, não significa que aquele backlink ele já foi gerado. Vocês precisam clicar aqui em enviar e a ferramenta ela vai direcionar para a página de cadastro. Então, aqui, seu guia de serviços. Não é do mesmo segmento, porém existe uma categoria dentro desse local de anúncio onde o meu site ele se enquadra. Existem outros sites semelhantes também. Isso, o próprio robô ele já consegue entender também do que se trata aquele domínio. Então aqui, vamos supor, eu vou colocar... Vou preencher aqui o cadastro, conforme esse diretório ele está me solicitando. Aí, adicionar anúncio. Vamos ver aqui. Seu IP foi salvo. Então, aqui eu consigo colocar o título. Então, por exemplo, no caso da Renata, eu colocaria lingerie sexy e o nome da loja. Resumo, quais são as palavras-chave, qual é o e-mail também, porque a gente não pode pensar só no contexto de que a gente está fazendo o preenchimento desse formulário aqui só para gerar um backlink. A gente tem que levar em consideração que também existem pessoas que acessam esses portais para procurarem assim por lojas que são relevantes a ela. Então, todas as informações vocês colocam sempre informações válidas, como e-mail, o estado, a cidade, porque senão pode ocorrer também de vocês estarem perdendo um potencial cliente. Então, aqui coloco o URL do site. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vou entrar aqui na minha loja fictícia da nuvem para ver como que tá meu domínio. Não lembro.
Vamos ver aqui. Produtos. Vou selecionar um produto em específico. Deixa eu descer aqui. Gente, esse é um processo assim que realmente ele é um pouquinho demorado. Pode ser também que o diretório ele não aceite logo de início. Eita, meu Deus, tá difícil aqui essa barrinha. Vamos ver aqui. Para ver qual que é o URL. Vamos lá. Volto aqui. Vestido ciganinha preto. Aqui, por mais que exista um campo de palavra-chave, pode ser que na hora que eles gerarem esse link não seja essas palavras que eles vão levar em consideração para colocar o meu link. Então, eu sempre recomendo que já no título vocês já coloquem a palavra-chave foco daquilo que vocês estão trabalhando. Meu Deus, vestido, de onde que eu tô tirando isso? Ciganinha preto é ideal para várias ocasiões. Acesse nossa loja e confira todas as opções. Aqui vou colocar mais algumas informações. Aqui no meu caso, eu vou colocar meu e-mail pessoal mesmo, tá, gente? Mas vocês coloquem o e-mail profissional de vocês. Categoria. Vamos lá. Empresa. Em alguns sites existe a categoria, né, de e-commerce. Porém, se vocês conseguirem segmentar melhor, é melhor ainda. Então, aqui, cada um desses sites. Meu Deus. Eu acho que eu perdi tudo. Nossa, atualizou sem querer. Ah, não. Aqui, ó. Visualizar. Aí aqui, ó. Nesse caso, eles não colocam o link dentro da palavra-chave que eu especifiquei. Eles vão colocar o link como um todo. Porém, é super válido também. Mas se a gente conseguir colocar assim o texto do link, se tivesse aqui vestido ciganinha preto e aqui estivesse o link, seria melhor ainda. Só que daí no caso, ó, eles colocaram a URL direta. O diretório ele vai gerar uma página para você, a página da empresa, e aqui dentro vai estar o link, certo? Então, eu copio esse link e coloco aqui dentro da ferramenta em acompanhe links de parceiros, que é o que eu havia comentado com vocês. Nesse caso aqui, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Melhor, como a gente já pegou o exemplo da Renata, então vamos gerar já com o da Renata, com o domínio da Renata, porque daí a gente já consegue assim
colocar lá dentro do módulo certo. Eu vou colocar algumas informações aqui, Renata, mas pode ficar tranquila que depois você consegue alterar, tá bom? Tá bom. Qual o seu e-mail? Pode pôr renata@nuvenshop.com.br. Sim, eu vou colocar uma de 1 a 6, tá? Tá. Então, adicionar anúncio. Aqui a gente já sabe como que funciona, né? Eles não vão colocar o texto do link, mas alguns lugares eles vão aceitar isso. Então, aqui, vamos fazer assim diretamente para a própria home. Melhor, vou pegar aqui categoria conjuntos lingerie. Só um minutinho. Peguei o link. Conjuntos lingerie. Que eu vou colocar a descrição da própria categoria e depois você consegue fazer edição desse anúncio aqui, como tá no seu e-mail. Uhum. Conjuntos lingerie. renata@nuvenshop.com.br. Categoria roupas. Estado. Qual estado, Renata? São Paulo. São Paulo. Uhum. E a cidade é Cidade, São Paulo? você tem loja física? Não. Vou colocar um. Vamos ver se eu consigo sem endereço. Beleza. Nesse caso aqui, bem rápido até. Mas pode ser que ele não esteja funcionando porque eu tô na conta da Renata. Mas daí a gente pode verificar isso aqui dentro da ferramenta. Adicionar link. Gente, precisa sempre ser a página final em que o link está inserido. Beleza? Então aqui eu vou clicar em salvar. E vou aqui colocar para reexaminar. Aí, com base nisso, nesse cadastro aqui que nós fizemos, um backlink foi gerado. A gente vai adicionar aqui na ferramenta para entender se ele está envolto do atributo nofollow, né? Que é para os robôs eles não fazerem assim esse acompanhamento. Se ele tem algum tipo de problema, né? Se existe algum robô que está impedindo a nossa ferramenta de fazer essa análise, se tem alguma coisa assim voltada a spam ou se o status dele tá ok. Mas já agora de início a gente consegue já saber qual que é a autoridade de página e também a autoridade de domínio. Quantos links foram gerados também, porque pode ser que em algum outro lugar esteja também adicionado a URL do site da Renata, né? E o link texto, o text link no caso, né? Vou atualizar aqui porque pode ser que já tenha dado certo, mas não está aparecendo aqui para mim. Então, o link rastreado está ausente e não pode ser processado. Então, por enquanto, a ferramenta ela não conseguiu ainda entender esse backlink, mas possivelmente nos próximos escaneamentos pode ser que isso mude. Provavelmente ele é no follow. Provavelmente. Isso a gente não consegue entender. Olhando assim, não dá para saber se é no follow, se é do follow, mas através da ferramenta a gente consegue ter essa noção. Certo, pessoal?
Então, isso daqui, como eu disse para vocês, é super importante que preencha sempre com as informações corretas, porque as pessoas elas acessam. Isso daí pode gerar tráfego também para o site. Isso daí entra como tráfego de referência, tá? Então, eu criei a conta, aí eu venho aqui e seleciono para eu também ter um melhor controle sobre quais foram os lugares assim que eu já trabalhei nesses links, certo? Então aqui existem alguns outros lugares também. Tranquilo. Tem a categoria e-commerce também. Então, existem alguns diretórios que a própria ferramenta ela diz que são pagos, mas dependendo do diretório, assim, ele até que não é uma coisa assim tão abusiva. Aqui mais algumas opções, compartilhamento de foto e vídeo. Esses daqui também são importantes vocês trabalharem. Esses daqui são interessantes. E o procedimento é basicamente o mesmo. O que importa no final de tudo mesmo é que tem uma página dentro daquele diretório em que o seu link ele esteja presente. Aí, para você garantir mesmo que aquele link ele realmente existe, como aqui, por exemplo, eu estou na conta da Renata, então é certeiro que isso daí vai aparecer para mim. Então, é só abrir uma guia anônima, verificar se aquela URL, se ela dá para acessar. Se não deu, pode ser que tenha chego alguma coisa no seu e-mail e você ainda não viu, pode ser que também tenha pedido um link de confirmação e tudo mais. Aqui, ó, como a gente pode ver, você pode adicionar mais de um anúncio. Então, lembra também que o número ele precisa ser o menor possível, certo? Também não vamos pegar para abusar, né? Gerar, por exemplo, 100 links aqui dentro do próprio diretório. Aqui, beleza? Aqui nesse caso, eles são mais voltados como se fossem redes sociais mesmo, né? Então aqui nós temos blogs também, PPC. Isso aqui é porque todos você vai ter algum tipo de custo. Então, se você também trabalha com Facebook, Google AdWords, LinkedIn, esses daqui vocês podem ignorar. E buscadores, aqui ó, resultados de submissão são aqueles lugares que vocês já fizeram a inserção do link lá dentro, tá? Vamos ver aqui na categoria de padrão para saber o que ainda dá para ser aproveitado. O que eu recomendo para vocês é que vocês já comecem aqui por local e América do Sul. Existem também outras formas de vocês fazerem assim a identificação de lugares para pesquisar backlinks, certo? Então, são o que nós chamamos de footprint. Aí só, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou interromper o compartilhamento de tela rapidinho, pessoal. Já vou voltar. Como que funciona? Através desses footprints, vocês conseguem encontrar lugares onde vocês podem gerar backlinks, certo? Com base na própria busca do Google. Então, dependendo da vocês conseguem assim encontrar alguns lugares para trabalhar assim na geração de referências externas. Então, os comandos, eles são até que sim. Eu vou mandar também alguns exemplos para que vocês façam assim algumas pesquisas voltadas à palavra-chave mesmo, onde vocês querem trabalhar, né? Então, aqui, ó. Vamos ver aqui.
Existem lugares também que eles permitem, através do comentário também, que você coloque a URL do seu site. Então, aqui, vamos ver, moda, adicionar comentário. Então, aqui, ó, com base nessa minha pesquisa, com esses parâmetros aqui, o próprio Google, ele vai me mostrar, assim, alguns lugares que falam sobre moda, onde eu posso adicionar, assim, um comentário, certo? Então, dependendo da forma que aquele site ele foi configurado, pode ser que eles publiquem o meu comentário já na mesma hora e se eu acessar depois, vai estar lá um comentário meu com o link do meu site e eu, por exemplo, aqui, ó, vamos ver. Aqui, ó, comentário. Muito bom. Parabéns. Sempre vale, assim, dar uma olhadinha também no que o site ele tá falando, né? Aqui a gente já sabe que é um blog sobre moda. Tranquilo. A gente já sabe do que ele fala. Se tiver dica também, eu não vou me apegar muito a esses detalhes, pessoal. Vou colocar o URL do site da Renata. Vamos ver se existe alguma coisa que, por exemplo, se esse comentário ele vai ser adicionado na mesma hora, ou se vai ter que mandar para se eles vão mandar. Aqui, ó. Seu comentário está aguardando moderação. Essa é uma pré-visualização. Seu comentário ficará visível assim que for aprovado. Então, aqui, ó, possivelmente, dentro do meu nome mesmo, eles vão colocar a URL do meu site, certo? Nesse caso aqui, no site da Renata. Então, aqui, no caso, se tivesse sido aprovado, eu poderia também ter colocado a palavra-chave foco, daquela que eu quero tanto ranquear, e criar, assim, comentários nesses lugares. Alguns vocês vão conseguir, né, gerar no mesmo instante, porém outros precisam realmente dessa aprovação. Então, através desses footprints aqui, ó, eu vou mandar a relação aqui para vocês. Aí vamos ver se a gente já consegue gerar alguns. Ali onde está a palavra-chave, eu mandei aí no chat para vocês. Onde está escrito palavra-chave, vocês vão colocar o segmento. Aqui no caso eu poderia ter colocado, no meu exemplo eu poderia ter colocado lingerie, certo? Mas pode ser que apareçam assim alguns concorrentes, certo? Então eu vou optar assim por moda, porque é bem mais amplo e também eu consigo ter um maior número de sites assim para eu trabalhar nessa geração de backlinks. Então, vamos lá. Aqui são os principais assim, de deixar comentário. Eu vou dar só mais um minutinho aqui. Existem mais outros aqui também, ó. Eu vou mandar aqui para vocês. Esses daqui são alguns truques, gente. É porque também é bastante coisa pra gente decorar, né? Existem, tipo, uma infinidade de footprint dessa forma, tipo, específica de fazer essas buscas no Google para identificar, assim, lugares para trabalhar nessa geração de backlinks. Então, esses daqui, eles são basicamente os principais. Aqui vocês podem conseguir gerar backlinks através da geração de comentários, né? Mas tem aquela questão também que eu comentei com vocês, que os sites eles podem não aprovar na mesma hora, pode passar pela moderação. Então, nunca faça um comentário do tipo mais comercial. Sempre tipo falar, adorei as dicas. Se tiver o campo lá de adicionar o website, coloca a palavra-chave que você quer aparecer, a URL da página final e beleza. É assim que funciona.
Se você colocar uma coisa mais comercial, duvido muito que os administradores daquele blog eles vão aceitar. Então, aqui essa segunda relação que eu mandei aí no chat, vocês conseguem colocar a palavra-chave e adicionar URL. Então, o Google ele vai retornar alguns sites onde existe a possibilidade de você adicionar uma URL lá dentro. Então, lembra que eu mostrei aqui, no caso desse link que eu fui para gerar para Renata, que eu falei tem a categoria? Então, também existe uma categoria chamada e-commerce. Tem categoria também loja virtual, tem a categoria moda. Existem várias categorias. Vocês precisam procurar, assim, sites que tenham essas categorias voltadas ao negócio de vocês, para que vocês consigam fazer, assim, uma geração de backlinks, assim, o mais contextual possível. Eu mandei esses exemplos aqui para vocês. Então, acredito eu que com os footprints aqui que eu mandei, vocês já consigam identificar alguns lugares. Fiquem de olho no e-mail de vocês também. Então, agora, só para entender mesmo, né, para ver se vocês realmente pegaram, eu vou. Acredito que uns 30 minutos dê. Vocês acham que 30 minutos dá de boa só para a gente ver o que a gente já consegue gerar com base nisso? Pelo menos uns 3, pessoal. Aí faz isso, adiciona lá na ferramenta, só para a gente ter uma noção já. Lembrando que nesses 30 minutos, vocês podem não só fazer também com base nesses footprints, né? Também tem os links que a própria ferramenta ela mostra lá. E insira seus links nessas listas, né? Então, vocês podem pegar daqui também, preencher o formulário, tudo bonitinho, aqui em local América do Sul, né? Depois que eles geraram o URL, né, no caso de eles geraram esse URL para vocês, vocês adicionam lá na ferramenta só para a gente ver como que foi o status. Vocês acham que 30 minutos dá para fazer isso?